Sexto ano, turma, dando continuidade, né, ao nosso módulo 2, nosso capítulo 3. Eu quero que vocês peguem o livro e estejam colocando aí na página 231. Na página 231, iremos falar sobre compactação, né, de compactação do solo. A compactação, gente, do solo, ela ocorre por diversos motivos, né? A utilização, né, pode ser pela utilização de equipamentos agrícolas, ou pelo pisoteio, né, que esse pisoteio é provocado pelos animais, né, que estão sendo criados ali em um espaço reduzido. E nas cidades, né, nas grandes cidades, a compactação do solo, né, por motivo das construções, né, com isso aumenta o escoamento, nesse escoamento da água, podendo causar o quê? Fortes enxurradas, né, e enchentes. É por esse motivo que as cidades grandes têm uma tendência muito grande a acontecer enchentes, né? E quando o solo ele tá assim perde a sua porosidade, quando ele retém menos água, quando ele armazena menos gás oxigênio, né? E por esse motivo ele também não consegue realizar as trocas gasosas e vai prejudicar assim o crescimento de desenvolvimento das plantas, né? E essa diminuição da porosidade é chamada de compactação do solo, tá bom? Que é exatamente, é como se o solo estivesse sendo esmagado, tá certo? Essa partezinha aqui, gente, vamos falar sobre poluição do solo. Essa partezinha aqui é uma das partes da nossa atividade de casa, né? Onde vocês irão estar lendo esse trecho e respondendo essas questõezinhas aqui. Então, agora eu quero que vocês coloquem aí na página 232, para a gente dar continuidade ao assunto sobre a poluição, né? Sobre a poluição do solo, que é essa paginazinha aqui, ó. Temos aqui essa imagem, né? Lá vocês vão perceber, gente, que lá na reportagem, né, da página anterior, na hora que vocês forem ler para fazer a atividade, ela vai nos apresentar um problema bem comum, né, na sociedade atual, que é exatamente a questão da poluição do solo, né, poluição do solo sendo causada por produtos químicos, né. E entre esses produtos químicos que poluem o solo, nós podemos destacar, né, os fertilizantes e defensivos, né, os agrotóxicos, né, que eles são utilizados, que a gente sabe que eles são usados na agricultura, né, os resíduos químicos provenientes de indústrias, né, tem os resíduos urbanos, né, temos aí a questão de materiais radioativos, de metais tóxicos. Os defensivos, gente, que são utilizados na agricultura, né, eles são aplicados com o objetivo de estar eliminando praga das plantas, né, das plantações, né. Aí, com isso, aumentando, né, a produção e melhorando, né, o desenvolvimento dos vegetais. Só que o que é o cuidado que tem que ter, né. Para se utilizar esse tipo de material, é necessário que seja utilizado por profissionais, né, onde esses profissionais saberão utilizá-lo, né, do modo, de maneira adequada, a quantidade adequada, porque essas substâncias elas podem ser absorvidas, né, pelos vegetais cultivados e usados de maneira errada, né, pode alcançar, assim, os seres vivos, vamos supor, que se alimentam, né, deles, né, daquela planta ali. E quando isso ocorre, né, vai afetar, a gente sabe que vai afetar todo o desenvolvimento de uma cadeia alimentar. Temos aqui essa imagem, ó. Essa imagem é Lixão, no município do Rio de Janeiro. Né? A gente sabe que, com razão, né, do crescimento, né, desses centros urbanos, né, a gente sabe que uma cidade, quanto mais desenvolvida, quanto mais habitantes, maior será o consumo, né? E, consequentemente, maior será a poluição, né? A gente sabe que são onde boa parte desses produtos são produzidos diretamente pelo ser humano e o que é popularmente conhecido, né, como a gente chama de lixo, né? E aqui é uma forma, né, essa imagem é uma forma incorreta, né, desse despejo do lixo. Bem aqui, ó, nós temos essa partezinha aqui que fala sobre o solo e a saúde. A gente sabe, gente, que o solo ele pode, né, abrigar agentes que vão
causar, né, doenças aos seres humanos e a outros animais. Um desses agentes é um bem conhecido entre nós, né, que nós conhecemos, que são as bactérias, né, que podem, né, a vinha tá causando, né, o tétano, né. Temos até o exemplo aí dessa imagem, a menina, né, tomando uma vacina, no caso uma vacina antitetânica, né. Essa bactéria, né, ela vai produzir uma toxina. Essa toxina ela vai afetar o sistema nervoso e pode provocar contrações musculares, né? Essas contrações, no caso involuntárias, que vão gerar dor, né? E dificuldade para respirar, tá bom? Agora eu quero que vocês estejam pegando o livro, a gente está colocando na página 233, ó, que é essa paginazinha aqui. Iremos falar agora sobre poluição do solo, né, causado por resíduos, né? Nós temos, né, a gente sabe que o solo, né, ele pode ser poluído de várias maneiras e essa poluição vem de vários locais, né? E diversas atividades a gente sabe que são realizadas, né, que são realizadas no mundo, onde essas atividades vêm ocasionar essa questão da poluição. Nós temos aí 3 tipos de poluição. Essa primeira aqui, né, dessa imagem aqui, poluição causada, né, por resíduos domésticos, né, esse tipo de poluição são produzidos nas residências e vai ter o que no caso, nesse lixo, né, restos de alimentos, papéis, embalagens, plásticos, vidros, latas, né, por isso que a gente devemos separá-los, né, como daquele modo, né, das cores, né, o papel, o plástico, o vidro, os metais, né, para que possa, né, pegar aquele lixo e ter a oportunidade de reciclar, né, e formar assim novos objetos. Temos, né, a poluição por resíduos industriais, né, que esse tipo de poluição é composto por diversos materiais, como metais pesados, né, produtos químicos, que a gente sabe que é prejudicial, né, a todos os seres vivos. Esses resíduos eles devem ser tratados, né, ou descartados em aterros, né, um aterro específico para esses tipos de material, né, esse tipo de resíduo. Temos aqui essa outra parte, gente, é a parte que é a questão dos resíduos hospitalares, né, tem que ter muito cuidado com esse tipo de resíduo, né, ele vai já está dizendo, provém de hospitais, né, clínicas, laboratórios, e nesse, né, pode ser composto por sangue, ataduras, curativos, agulhas, medicamentos. Antes deles serem descartados, né, esses resíduos hospitalares, né, eles têm que ser separados, né, os materiais, principalmente, né, os ali infectados, né, eles têm que ser, no caso, queimados, né, que a gente chama de incinerados, e levados para o aterro sanitário, tá bom? E deve ser descartado, né? Tem uma legislação própria, né? Afirmando como é que deve ser o tipo de descarte, né, desse tipo de resíduo. Indo agora, gente, para 236. Vamos colocar aí na 236, ó. Que é essa daqui, ó. Vamos falar sobre as técnicas de conservação do solo, né? Nós já vimos maneiras, né, que ocorrem, né, maneiras de como esse solo pode ser poluído, e vamos ver algumas técnicas que ajudam nessa, né, conservação. Né? Nós temos essa imagem aqui, né, é uma vista aérea, ó. Essa imagem aqui é uma vista aérea de um terreno, né, conhecido como curvas de nível, né. Uma das maneiras, gente, de reduzir, né, essa intensidade, né, da erosão no solo, né, e tentar manter essa cobertura vegetal, né, é utilizando algumas técnicas, né. Essa daqui é a técnica que é conhecida como, né, curvas de nível ou terraceamento, né, você pode escutar dessas duas palavras. Essas faixas, né, que acompanham a curvatura do terreno, corresponde exatamente a essa técnica, né, como eu acabei de falar, que ela é conhecida como técnica de nível ou terraceamento, né. Como ela é feita, né, elas são feitas elevações, né, elevações que acompanham a altitude, exatamente a altitude do terreno,
elas vão atuar como uma barreira, né? Aí vai diminuindo, né? Essas barreiras vai fazer com que diminua a velocidade das enxurradas, né? Essas enxurradas que são formadas pela chuva. Essa prática é comum, né, em áreas que apresentam pequenas inclinações. Bem aqui, gente, nós temos aqui essa imagem, né, que nos ensina, né, a como é que deve ser feito, né, que além de diminuir a velocidade das enxurradas, né, as curvas também de nível, elas contribuem para que maior quantidade de água possa penetrar nos poros, né, nos poros do solo. Nós temos aqui, ó, a imagem, temos aqui, ó, observar aqui, bem no número 1, né? Para construir as curvas de nível, primeiro deve-se medir o terreno e desmarcar as curvas, né? A segunda coisa, né? Fazer os terraços com um trator de arado. E a terceira coisa, esses terraços eles devem ter uma base com até 2 metros de largura, onde a parte central deve ter mais de 70 centímetros de altura. Então, tem todo uma técnica aí, né? Para se poder fazer essas curvas de nível, né? E quando está acontecendo, né, lá o manejo do solo, deve-se buscar o aumento, né, da produtividade, né, e a conservação desse solo, né? E com isso os profissionais, como os engenheiros, né, os agrônomos, que vão, né, cuidar dessa tipo de atividade, tá bom? Indo agora, gente, para 237, vamos dar aqui continuidade ao nosso assunto. Temos aqui essa imagem. Nessa imagem, uma plantação de arroz, né? Que ela está sendo realizada em terraços, né? Em pantamares, né? Que são conhecidos como terraços em degraus, tá bom? Esses terrenos, gente, mais inclinados, né? Para se evitar essa erosão pluvial, é recomendado que se faça o quê? Um terraceamento em patamares, né? Que é em degraus. Essas técnicas vão ser feitas degraus, né, nos quais os vegetais eles são cultivados e com isso se reduz a velocidade, né, da enxurrada, fazendo com que a água ela escorra lentamente. Ela vai bater num degrau, ela vai escorrer lenta, aí vai bater no outro, então ela não vai assim bater no solo e de uma vez, né, que isso é que causa, né, a erosão do solo. E além de evitar, né, essa erosão, essa técnica ela aumenta, né, o aproveitamento da água, pois cada degrau, né, ele pode armazenar um pouquinho da água da chuva, né, o solo pode pegar um pouquinho ali, porque quando ele passa lentamente, né, dá tempo do solo, né, pegar um pouquinho dessa água, né. Outra vantagem, né, desse tipo de trabalho, né, dos degraus, é que aumenta a área, né, aumenta essa área destinada ao plantio, né, que a gente sabe que é muito importante para os povos, né, principalmente os povos que vivem aí nessas regiões, nessas regiões mais montanhosas, né, como no Japão, como na China, tá bom? E essa bem aqui embaixo, gente, ó, essa imagem aqui, ó, ela já nos mostra outra técnica, né, a técnica conhecida como faixas de retenção, tá bom? Como é que acontece aí, né? Eles cultivam-se, né, fileiras de vegetais de espécies essas que contribuem para a redução da erosão. Geralmente, esses vegetais vão ter raízes profundas, né, como é o caso do gengilim, né, o capim, né, o feijão, a cana-de-açúcar. Esse tipo de técnica ela é recomendada para terrenos pouco inclinados, né? E além de se evitar a erosão, né, muitos agricultores, né, comercializam os vegetais plantando, né, nessas faixas de retenção, tá bom? Então era isso, meus amores, né? Nossa outra parte do nosso capítulo. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado, tá bom? Bom dia a todos.